Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Ministro da Saúde, senhores membros do Governo. Termina aqui o debate de urgência que o Grupo Parlamentar do PSD marcou sobre a situação da saúde em Portugal. Este foi, na realidade, um debate de balanço de um Governo e de uma maioria que estão no poder há 2 anos e meio e que já aprovaram 3 orçamentos de Estado. Portanto, o que hoje está em causa são os resultados das políticas do Partido Socialista, do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Mas o que se ouviu foi, de um lado, as já habituais políticas e profissões de fé do Partido Socialista. Do outro, a já habitual e normal incoerência política do PCP e do Bloco de Esquerda, que fingem criticar um governo que apoiam. Fazem-me lembrar, senhoras e senhores deputados, aqueles amigos que hoje, infelizmente, estão em voga nas sociedades modernas. Almoçam juntos, viajam juntos, vão às compras juntos e depois passam o resto do mês a dizer mal uns dos outros e do modo de vida que cada um leva. Para o Governo Socialista, o Serviço Nacional de Saúde está hoje muito, mas muito melhor do que em 2015. Mas, senhoras e senhores deputados, perguntam os portugueses, estar melhor é aumentar o tempo médio de espera para uma consulta hospitalar de 115 para 121 dias? Estar melhor é um doente esperar 1046 dias para uma consulta de oftalmologia no Hospital de Chaves? Estar melhor, senhoras e senhores deputados, é um doente esperar 560 dias para uma consulta de neurocirurgia no Hospital de Faro? Estar melhor, Sr. Ministro, é um utente ter que esperar horas e horas a fio nas urgências do centro hospitalar do Val de Tâmega e Sousa para ser atendido? Estar melhor, pergunto, é os doentes não terem acesso à medicação ou aos tratamentos que necessitam, os hospitais estarem a arrebentar pelas costuras e os doentes internados ficarem dias e dias a fio em macas nos corredores, sem o mínimo de condições e sem o mínimo de dignidade? E ainda, perguntam os portugueses, estar melhor é o investimento público no SNS ter caído 27,5% entre 2015 e 2017. Leia-se, hoje o investimento no SNS é 27,5% abaixo do que aquilo que era em pleno programa de ajustamento financeiro imposto pela Troika que os senhores puseram cá dentro. E finalmente, estar melhor para o Sr. Ministro e para o seu Governo é ter deixado os hospitais públicos duplicarem em mais de 1.000 milhões de euros os pagamentos em atraso? Claramente que não. Aliás, numa auditoria à conta consolidada do Ministério da Saúde, o Tribunal de Contas concluiu que a situação económico-financeira do SNS degradou desde 2015, sendo, passo a citar, hoje extremamente débil. Os exemplos podiam, infelizmente, continuar indefinidamente, assim o tempo me permitisse. Mas perante tal descalabro, o que é que faz o Sr. Ministro da Saúde? Muito bem, como aqui já foi lembrado, submete-se à mão firme do imperador europeu Centeno, o mesmo ministro que durante 3 anos lhe ligou os meios que evitassem os colapsos que se encontram a maioria dos hospitais do SNS. E, Sr. Ministro, foi preciso uma hora para que o Sr. Ministro corrigisse a asneira ou o disparate que aqui disse. E ao contrário do PCP, que diz isto sem rir, e louvo a perícia política, mas nós dizemos a sério, não somos todos Centeno, nós somos SNS, nós somos utentes do Serviço Nacional de Saúde. E, Sr. Ministro, é caso para dizer, o senhor não tem poderes reais e não há prazos para este Governo, a não ser o único prazo real, que é o da vossa saída. Aliás, é curioso verificar uma outra coisa. O próprio Primeiro-Ministro reconhecer, e as palavras são dele, que os valores orçamentais para a saúde são manifestamente insuficientes para suprir o conjunto das necessidades. E da extrema-esquerda nem falemos. O PCP e o Bloco de Esquerda fingem que nada tem a ver com os resultados do setor da saúde. Aliás, há 3 anos que aprovam sucessivamente estes orçamentos de Estado. E o descaramento político é de tal ordem que vejamos que neste debate político, como ainda hoje sucedeu, até parece que realmente são um partido de oposição, quando na verdade apoiam este Governo. E pior do que isso,
continuam a imputar ao PSD e ao CDS e continuarão durante mais 20 anos, provavelmente, aquilo que é a inconsequência das vossas ações e a inconsequência das vossas palavras neste hemiciclo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, para terminar, o PCP e o Bloco de Esquerda são tão responsáveis pela situação do SNS como o próprio Partido Socialista. E a irrelevância política do Sr. Ministro da Saúde é já hoje assumida pela generalidade dos agentes políticos e dos parceiros sociais. É caso para dizer que este Sr. Ministro é um Ministro do discurso estatístico, mas do discurso estático. Tem mesmo Sempre terminar, que cá Sr. vem, Deputado. Sr. Presidente, terminarei, anuncia medidas, anuncia investimento, anuncia pagamento de dívidas e depois o resultado é o somatório de menos 1 mais 1, que é igual a nada, é propaganda política pura, propaganda que nós denunciamos e que não nos calamos. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Queira o senhor concluir? falhou, o Governo falhou, mas aqui estará o PSD, aqui estarão os nossos deputados para erguer a sua voz e defender os utentes do SNS, porque sim, para nós as pessoas estão primeiro. Disse.